Olá, tudo bem com vocês? Bom, agora na nossa primeira aula remota aqui nós vamos falar sobre corrente elétrica, que é o início do capítulo 20 do livro da Beatriz Alvarenga. Tá? Então, o conteúdo desse capítulo ele aborda a definição de corrente elétrica, né? Toda a sua definição, o que é, os tipos, sentido, o que nós entendemos os princípios de corrente elétrica. Depois nós vamos falar sobre circuitos simples, resistência elétrica, lei de Ohm, associação de resistência, instrumentos elétricos e potência elétrica. Então, aqui quando nós falamos em corrente elétrica, o que é uma corrente elétrica? Essa é a primeira pergunta. Então, como definição, basicamente nós temos que uma corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas livres, cargas elétricas livres. Nós vimos nos capítulos anteriores que nós trabalhávamos com cargas elétricas estáticas, paradas. Não nos preocupávamos com o efeito, o que acontecia quando essas cargas elétricas entravam em movimento. Então agora nós vamos mudar daquilo que nós falávamos da eletrostática para o que nós chamamos de eletrodinâmica, que é a eletricidade em movimento. Basicamente, para definir isso, para entender isso, nós falamos lá em cargas elétricas livres. Então o que significa isso? Aqui eu tenho o primeiro sisteminha, onde eu tenho um sisteminha muito simples, comum para nós, onde eu tenho uma pilha, e nessa pilha eu tenho dois fios que ligam a uma lâmpada, e essa lâmpada acende. Bom, aqui ele dá um zoom, vamos assim dizer, aqui no fio, e o que eu observo se eu conseguisse olhar as cargas elétricas que estão aqui? No momento em que esse condutor, que eu aplico uma diferença de potencial aqui pela pilha, já falamos sobre isso nas outras aulas, né? Eu aplico uma diferença de potencial aqui com a pilha, eu vou fazer com que os elétrons livres que estão aqui andando aleatoriamente nesse sistema, eu vou fazer com que eles caminhem todos ordenadamente numa mesma direção, no mesmo sentido. Então, nesse caso eu tenho um condutor sólido, as minhas cargas elétricas que são livres são os elétrons livres desse sistema. Agora, se eu tiver uma solução, vou fazer a mesma coisa, só que o movimento vai ser dado pelos íons do sistema. E essa figura aqui mostra algo muito legal, que é a abertura de um disjuntor de altíssima tensão. Quando abre esse disjuntor, eu vejo aqui essa luz aqui, que basicamente é a corrente elétrica passando pelo ar. Quando ela passa pelo ar, eu tenho um movimento de íons do ar, ela ioniza o ar, e também de elétrons livres. Aqui é uma bagunça total, né? Vamos falar mais sobre isso. Então, basicamente, a corrente, a definição dela, é só um movimento ordenado de cargas elétricas livres. Está aqui, ó. O meu GIF não estava funcionando, agora está funcionando aqui, ó. Ele começa, na verdade, ó, ele estava fechando aqui. Tá? Então, aqui, o que gera, né? Como nós falamos no item anterior, eu aplico uma diferença de potencial. Lembra que nós falamos anteriormente, né? Eu tenho um campo elétrico entre os dois pontos aqui na minha pilha, ela vai gerar um campo elétrico. Eu aplico, consequentemente, eu vou ter um potencial elétrico, uma diferença de potencial entre os dois polos da bateria, ou os dois lados dessa minha solução, ou os dois contatos do meu disjuntor. Ao aplicar essa diferença de potencial, quando eu faço isso, eu vou estabelecer um campo elétrico. Estabelecendo esse campo elétrico, começa a forçar, a aplicar uma força sobre as cargas que estão ali. Essa força vai gerar um movimento ordenado que vai corresponder à minha corrente elétrica, certo? Então essa é